Olá pessoal, Deus abençoe você, sua família, seu lar, que Deus vai abençoar a sua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero agradecer a todos que estão nos ajudando a propagar o nosso canal, a compartilhando, reagindo. Pessoal, por favor, comentem. Comentem o que vocês acham do conteúdo, sugestão de assuntos. Pessoal, coloquem aí nos comentários aí. Momento de reflexão, nós temos aí o objetivo de trazer sobre diversos temas. À luz da Palavra de Deus, o que a Palavra de Deus pode dizer sobre esses temas, né? E você que ainda não está nos seguindo, estamos na plataforma do TikTok e na plataforma do YouTube. Ative as notificações e você é sinalizado quando sair conteúdo novo, tá bom? E também, é claro, quero enfatizar um trabalho que é muito abençoado, que é da H Teodora Personalizados. A H Teodora Personalizados é colocar sua ideia em prática. Pessoal, personalização de... Aqui tem alguns. Azulejo, quebra-cabeça, fotos Polaroid, caneca, kit corporativo, papelaria de aniversário. Gente, é muita coisa. Agora, estampa de camiseta, né? Coleção cristã. Pessoal, dá uma olhadinha lá. Para melhorar a coisa, pega o seu celular, aponta o QR Code para esse QR Code aqui, você vai ser direcionado para o Instagram do H Teodora Personalizados e você vai entender em palavra, tá entendendo com seus olhos aquilo que eu estou tentando passar em palavras, tá bom? Deus abençoe e dá uma conferida lá. Pessoal, hoje nós vamos refletir sobre o tema. É intrigante. Qual era a religião de Jesus? É uma pergunta. Religião ou caminho? Aí aqui no nosso banner aqui, né? Jesus viveu como judeu. Jesus revelou o caminho para Deus. O cristianismo surgiu depois. Você tem uma religião ou você segue Jesus? Vamos ver o que a palavra de Deus pode nos dizer? Porque assim, é uma pergunta que muitas pessoas fazem hoje. Qual era a religião de Jesus? Uma pergunta. E eu acho ela uma pergunta interessante, porque faz de repente um interesse sobre o que é aquilo, querendo saber aquilo que vem de Jesus que nós sabemos que é o correto. Só que talvez, pessoal, a pergunta é um pouquinho mais profunda. Será que ele veio fundar uma religião? Ou revelar um caminho de vida com Deus? Vamos dar uma olhada biblicamente sobre isso. Então, primeiro ponto, pessoal. Jesus nasceu dentro do judaísmo. Lembrando que nós temos um vídeo aqui no canal fazendo colocando as diferenças de judeu, israelita, hebreu, porque tem uma diferença muito grande. Não é só palavras não, tá? Dá uma conferida aí na nossa playlist. Então assim, historicamente, Jesus Cristo nasceu e viveu como judeu. A Bíblia mostra isso claramente. Ele foi circuncidado. Isso está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 21. Lucas, capítulo 2, versículo 21, que diz assim, ó: completando seus 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Frequentava a sinagoga, né? Entrou na sinagoga segundo o seu costume, e está lá em Lucas também, capítulo 4, não vou nem tirar aqui, ó. 16. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume. Ele levantou-se para ler. Celebrava festas judaicas, conhecia e ensinava a lei e os profetas. Isso significa que, culturalmente e religiosamente, ele estava inserido na tradição do Antigo Testamento, ou seja, no Torá. Então, isso significa que, cultural e religiosamente, ele estava inserido na tradição do Antigo Testamento, Torá. Ele mesmo declarou. Vamos dar uma olhada lá em Mateus. Livro de Mateus,
capítulo 5, versículo 17. O que ele declarou? Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Portanto, Jesus não nasceu cristão. O cristianismo ainda não existia. Ele viveu no contexto do judaísmo do seu tempo. Segundo ponto. Mas Jesus não veio fundar uma religião institucional. E aqui está o ponto mais profundo. Em nenhum momento Jesus disse: eu vim criar uma nova religião. O que ele disse está lá no livro de João. Livro de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E nós devemos observar nisso, porque ele apontou para relacionamento com Deus. Confrontou tradições humanas vazias. Criticou religiosidade sem transformação. E lembrando, pessoal, que há uma diferença muito grande em religiosidade e espiritualidade. Muito diferente uma coisa da outra. Chamou pessoas para segui-lo, não para aderirem a um sistema. Então, Jesus chamou para seguir ele. E isso aqui é muito forte, porque Jesus não convidou pessoas para uma religião. Ele convidou pessoas para segui-lo. Terceiro ponto. O cristianismo nasceu depois, a partir dos seguidores. Após a ressurreição, seus discípulos começaram a ensinar o seu caminho. As comunidades se formaram e surgiu aquilo que passou a ser chamado de fé cristã. Ou seja, Jesus é o fundamento da fé cristã. Cristianismo, cristã. Jesus, Cristo, cristianismo. Jesus, Cristo, cristã. Mas a estrutura religiosa veio depois. E isso reforça algo poderoso, que é: a essência não é a instituição. A essência é Cristo. Quem veio antes? Cristo ou a instituição? Cristo. Cristo. Então a essência é Cristo. Quarto ponto. Aplicação para hoje. Essa pergunta nos confronta. Não basta ter religião, frequentar templo, ter um rótulo religioso, seguir costumes e usos. Os fariseus tinham tudo isso e mesmo assim rejeitaram Jesus. E na realidade, o que importa é seguir Jesus. Viver seu ensino, amar como ele amou, obedecer a Deus de coração, ter transformado por dentro, e é de dentro para fora. Primeiro é aqui dentro. Ou seja, cristianismo verdadeiro não é etiqueta, é uma vida transformada. E aí nós chegamos aqui à conclusão, pessoal. Qual era a religião de Jesus? Historicamente, ele viveu como judeu. Espiritualmente, ele não veio criar religião. Eternamente, ele veio revelar o caminho para Deus. E a pergunta final não é sobre ele. A pergunta é sobre nós. Você tem uma religião? Ou você segue Jesus? A resposta fica no teu coração, tá bom? Amém? Curto e direto, pessoal. Curto e direto, não tem segredo. Não tem. É algo que implica, mas muitas das vezes as pessoas têm curiosidade. Qual era a religião de Jesus? Né? Porque o cristianismo surgiu depois. Né? Eu acredito que você aprendeu, porque eu aprendi aqui. E se você aprendeu como eu aprendi aqui, compartilhe. Nos ajude a compartilhar esse momento de aprendizado aqui, para que outras pessoas venham também aprender um pouquinho também. Não somos os senhores da verdade.
Nós estamos aqui como aprendizes nessa terra. Então, a palavra de Deus, ela é infinita em conhecimento. Então, o máximo que a gente puder absorver dela, os beneficiados somos nós mesmos. Ok? Pessoal, comentários, coloque aí seu comentário, expõe sua opinião, concordo, não concordo, coloque aí, tem algo para acrescentar, coloque aí também, pessoal. E sugestão de temas, pessoal. Às vezes tem um versículo que não fica muito compreendido, né? Às vezes é até um que nós não temos certeza, então vamos puxar aqui, vamos aprender junto nesse momento, vamos ver a ótica e assim vai, pessoal. Mas não vamos ficar com dúvida, não vamos ficar estagnados, não vamos ficar dormindo, vamos buscar realmente aquilo que a palavra realmente quer dizer. Às vezes nem tudo que o homem diz está coerente com a Bíblia. Por isso que a palavra de Deus diz que o povo padece por falta de conhecimento. Vamos aprender um pouquinho mais dessa grande e maravilhosa palavra de Deus que é o Evangelho, tá bom? Pessoal, então é isso, por hoje é só. Deus abençoe, fiquem com Deus e vamos pedir para Deus muito discernimento, entendimento e sabedoria. E devemos fazer nossa parte de buscar também com a nossa força, né? Porque nada cai do céu, né? Temos que fazer a nossa parte também. Então é isso, fiquem com Deus e aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão. Se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, pessoal.